Seja bem-vinda à aula 1 do Beabá Sistêmico. Aqui nós vamos começar uma jornada para o entendimento da ciência Hellinger, da visão sistêmica, desse conceito que aborda não só a nossa individualidade, mas também a da nossa ancestralidade e de todo o contexto aí à nossa volta. Então, eu vou me apresentar para você que não me conhece. Eu sou Isolda Rodrigues, sou mentora de mulheres a partir da visão sistêmica, mulheres empreendedoras. Eu trabalho há 20 anos com vendas, sou formada em farmácia, atuei na área farmacêutica por muito tempo, chegando a supervisora de uma grande indústria farmacêutica, que é a AMS, e depois, às vésperas de casar, eu fui morar no Rio de Janeiro e ali iniciava uma nova jornada. Ali eu entrei para a venda direta e dentro da venda direta eu tive um grande crescimento. Eu transformei o limão numa limonada, porque eu estava numa cidade que eu não conhecia ninguém, que era o Rio de Janeiro. Eu realmente era improvável a mulher que não tinha relacionamento, que não conhecia ninguém, e eu fiz disso um motivo para que o meu negócio desse certo. No primeiro momento comecei como uma grande brincadeira para sair de casa, para me divertir, e descobri ali que poderia ser, né, um grande negócio como foi. Foram 15 anos dedicados à venda direta. Trabalhei numa grande multinacional americana de cosméticos, que é a Mary Kay. Ali eu cresci com grandes conquistas, trabalhando com equipes com mais de 3.000 mulheres e também conquistas de carro cor-de-rosa, viagens internacionais, reconhecimentos, várias premiações. Então foram, né, aí degraus que eu fui subindo e fui me lapidando, fui trabalhando o desenvolvimento dessas mulheres. E num determinado ponto, a minha dor começou a ser a dor das mulheres que não conseguiam ir para o próximo nível da carreira. E aquilo começou a me afetar profundamente. Hoje, eu sei exatamente o que estava acontecendo depois que eu comecei a estudar ciência sistêmica, mas lá eu não sabia. E isso foi me tirando do jogo. Por quê? Porque eu treinava, capacitava, fazíamos planejamento e não tinha um movimento, não permanecia, não dava sustentação. E aí hoje eu sei que isso vem de um nome: lealdades invisíveis, lealdades familiares, coisas que acontecem aqui atrás, que, que vêm da nossa ancestralidade, principalmente da nossa família de origem. Então, quando essa mulher tem que fazer um movimento que exige força, ela não consegue sustentar. Começa, mas paralisa, fica na procrastinação, na autossabotagem. E aí, esse então foi o motivo pelo qual eu deixo a venda direta numa posição que eu estava muito confortável, com um bônus altíssimo, com vários reconhecimentos, porque dentro de mim, a minha alma ansiava por um outro caminho, porque eu não estava conseguindo mais mover aquelas líderes. E hoje isso é muito nítido a partir do momento que eu começo a estudar o sistêmico. O sistêmico entra na minha vida no final de 2018 e ao longo desses últimos anos eu venho me aperfeiçoando e aplicando, primeiramente a mim e depois aí estendendo aos meus atendimentos. A gente nunca pode levar alguém se a gente não chegou naquele lugar. A gente só leva alguém até aonde a gente foi. E por isso mesmo hoje eu estou aqui para abrir, esse é o curso introdutório da primeira formação das mentoras MAVES, mentoras que vão trabalhar os movimentos da alma e as vendas sistêmicas. Por quê? Porque nós somos mulheres empreendedoras, independente da área de atuação. Mesmo dentro da CLT, do serviço público, o empreendedorismo é buscar a solução, é vender ideias, é passar para um outro nível de jogo. Então, se você está aqui hoje, seja bem-vinda. Eu te acolho, eu te vejo, e aqui nós vamos, então, compreender melhor essa ciência sistêmica. Então, nos últimos anos, eu me dediquei a estudar bastante, a aprofundar, a fazer os meus próprios movimentos e chegar aqui hoje com esse curso introdutório, porque eu sei que muitas pessoas entendem
que a visão sistêmica ela está totalmente associada à constelação. E, na verdade, a constelação ela é um fragmento da visão da ciência Hellinger, que foi aí o Bert Hellinger, o mapeador, quem trouxe, canalizou todo esse movimento para que nós pudéssemos usufruir hoje. O mundo sempre tem alguém que é ali tomado por uma energia e segue, mapeando, recebendo, se colocando a serviço. E hoje eu entendo o que é ser tomada. Tomada é quando algo se apropria da nossa alma e nos conduz a alguns movimentos. E muito provável que se você está aqui hoje me assistindo, você foi tomada. O sistêmico, ele chega, por quê? Porque a nossa alma começa a buscar algo que a racionalização, que a linearidade, que esse sistema cartesiano, ele não nos responde mais. E esse o movimento que Bert traz. E nós somos regidas pelo nosso campo, e o nosso inconsciente, ele tem aí 95% de participação em tudo aquilo que nós fazemos. Então, 5% é o consciente, é a razão. 95% é aquilo que está registrado no nosso inconsciente. E aí vem os campos morfogenéticos e a epigenética que trazem a informação que, além do nosso DNA conter as informações genéticas da nossa pele, estatura, tudo aquilo que a gente já sabe, o DNA traz também as nossas emoções e os nossos comportamentos, da ancestralidade, né? Traz tudo aquilo que eles viveram, a gente traz. Por isso que determinadas situações são gatilhos para que a pessoa paralise. E foi isso que eu não tinha naquela época, recursos e ferramentas. Eu tinha a ferramenta do coach, só que o coach é estado atual, estado desejado. Ele trabalha do aqui para frente. E a visão sistêmica, a gente olha para trás. Quem é a pessoa que chega aqui? Qual é a história? O que essa pessoa passou? O que a família, os pais, o que a gente traz? Porque é isso que vai fazer com que essa pessoa que está aqui consiga alcançar esse objetivo. Então, só com as ferramentas do coach, da PNL, eu não tinha mais recursos. E aí, quando o sistêmico entra, abre a minha visão, eu consigo trabalhar a mim mesma nesse processo e decido levar isso para que outras mulheres também tenham a oportunidade de buscar um caminho de solução, de sair daquele movimento de patinação, do looping negativo, da espiral negativa, que é uma espiral que traz muita frustração, muita dor, e principalmente a nossa paralisação. A gente acaba ficando paralisada, congelada em algum momento da nossa história, que a nossa alma fica paralisada. E aí a gente tem, então, nessa história, Bert Hellinger. Quem foi Bert Hellinger? Então, ele foi um alemão que nasceu em 1925, e ele foi um grande estudioso da ciência humana. Ele fez teologia, ele fez filosofia, ele estudou pedagogia, psicanálise, ele foi estudando várias coisas para poder atuar junto ao comportamento humano. E serviu a parte do sacerdócio, a Igreja Católica, por muitos e muitos anos. E numa dessas missões, ele foi enviado a uma tribo lá na África, tribo Zulu, e ali ele pôde observar alguns comportamentos diferenciados do mundo ocidental. Por quê? Porque no Ocidente, as famílias tinham muitas disfunções, as pessoas vinham com muitas questões. E naquela tribo, ele começou a perceber que tinha ali algo diferente. E aí ele começou então a mapear as 3 leis sistêmicas, que são as 3 leis do amor, que hoje eu vou passar bem rapidinho, amanhã a gente vai trabalhar melhor, que são as leis que governam esse processo, que é a primeira lei da ordem, ou a lei da hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência, tem honra. Quem vem depois é aquele que deve seguir quem veio antes. Então, nós somos filhas.
Os nossos pais são maiores do que a gente no sistema. Muitas vezes a gente acaba invertendo isso daí. A segunda lei, que é a lei do pertencimento. Tudo aquilo que um dia fez parte tem o direito de pertencer. Tudo, absolutamente tudo. Principalmente as nossas relações interpessoais e a área profissional, onde a gente tem, às vezes, uma coleção de exclusões. E, além disso, a gente tem também a lei do equilíbrio, que é entre o dar e o receber, é a troca, a lei da troca. E tudo existe aí uma troca. Quando a gente dá um treinamento, dá um atendimento e você recebe ali, por exemplo, o valor daquele atendimento. Entre o dar e o receber nas relações de amizade, o dar e o receber nas relações conjugais, nas parcerias. Então, essas são as 3 leis. E ele foi percebendo isso, principalmente com essas tribos, com aquele senso e uma percepção absoluta. Tanto que dentro da ciência sistêmica, se você já é um profissional facilitador ou se você está aqui e deseja dar o próximo passo, que é a formação, você vai já começar a trabalhar com observação e percepção. E qual que é a diferença? Observar é a gente trazer dados, elementos. Então, você observa, aqui, por exemplo, tem uma árvore de metal, tem uma concha, tem uma espanhola ali, tem uma planta, uma mini margarida. Então, você observa e vai trazendo aí elementos de tudo isso. A percepção é quando a gente deixa esses elementos que foram observados atuar na nossa alma. É quando a gente permite que emerja algo além do racional. E foi isso que Bert permitiu. É quando você se conecta com essa árvore e a sua alma traz algo que está além dessa árvore. A concha, ela traz algo que está além desta concha. As mini margaridas, a espanhola, esse chale, é quando a gente percebe com a alma. E foi assim que Bert conduziu todo esse processo, chegando a escrever 110 livros, uma obra fantástica. Então, nós temos aí um homem realmente que se dedicou a trazer esse conhecimento a partir do seu trabalho, das suas observações, de tudo aquilo que ele foi fazendo. Então, ele traz aí, a filosofia, a teologia, a psicanálise, psicodrama, a análise transacional, a terapia primal, a PNL sistêmica, a hipnoterapia, e tudo isso ele foi incluindo nas percepções e no trabalho. Por quê? Porque todo trabalho, ele é orgânico. Ele começa de uma forma e ele vai evoluindo, principalmente quando o facilitador, quando o terapeuta, quando o mentor sistêmico, ele está a serviço do campo. Então, esse campo, ele começa de uma forma e vai tendo ali uma evolução que é exatamente por camadas. Por isso que eu tenho aqui as conchas. As conchas, elas crescem por camadas. E elas também têm a forma espiralada, porque é assim o nosso desenvolvimento. E é assim também que nós vamos acessando as nossas travas. E Bert, ele fez esse processo de uma forma ímpar, de uma forma única. E aí, então, em 1982, a partir de vários processos, de vários atendimentos, de várias situações que ele foi mapeando, ele começa a ensinar o que se chama, então, constelações familiares clássicas. Hoje a gente já tem outros tipos de constelações. Por quê? Porque as coisas começam de uma forma e elas vão evoluindo. E em 2005 é então criada a ciência Hellinger. Então, a ciência Hellinger tem aí 17 anos, mas ele começou esse processo lá atrás, em 1970. Então, há muitos anos que ele vinha trazendo essa percepção. E dentro desse movimento, quando eu entro dentro da visão sistêmica, e a visão sistêmica me toma, eu pude observar que naquele momento eu era uma mulher completamente fora da ordem, amanhã eu vou explicar melhor, com muitos
desafios com as exclusões, né? Tinham muitas exclusões na minha vida, e fazendo trocas completamente desequilibradas, né? Eu era mulher que dava muito sem receber exatamente nada em troca, que era, inclusive, uma dos significados, né, do Go Give, que a Mary Kay tinha, que era o dar sem receber nada em troca. E isso não é congruente. Então, uma pessoa, ela desequilibra, e eu fui Miss Go Give, né, aquela que deu demais sem receber, e o dar é da minha natureza. Mas a gente tem que ter esse processo, que é a nossa troca. Então, aqui eu falei um pouco da história de Bert, para você saber quem foi esse homem, né? Que ele não é o pai da ciência sistêmica, mas ele mapeou isso a partir de vários profissionais, vários terapeutas, médicos, psicólogos, que ele foi observando e foi trazendo um pouquinho de cada um até ele chegar no que ele chamou de constelação familiar. A partir das constelações, ele começa então a desenvolver raciocínio do que é que tem por trás, porque a constelação, ela é o quê? Ela é um diagnóstico, ela é um ultrassom da alma, do que está por trás, aquilo que a gente não vê, que está ali rodando no nosso inconsciente. Então, a constelação, ela não é mágica, ela não é milagrosa, ela não é mística, e a ciência Hellinger, ela não está associada a nenhuma religião. É algo totalmente conectado ao nosso campo, que é o campo morfogenético, que é um campo que traz as nossas informações como uma caixa preta de um avião, como um grande Big Brother filmando e registrando isso numa nuvem, aonde, quando a gente precisa, a gente acessa intencionando, né, usando o campo quântico, e aí a constelação, então, ela traz de forma fidedigna o que está acontecendo naquele inconsciente. E aí, quando ele começa a mapear, então, as lealdades sistêmicas, o que faz com que uma pessoa esteja tão disfuncional, né? O que faz com que uma pessoa tenha tantas e tantas questões, né, que são as dinâmicas familiares. O que são essas dinâmicas? São padrões repetitivos que vão atravessando gerações e gerações, né, de coisas que aconteceram, até mesmo para compensar o sistema, porque a lei do equilíbrio é aquilo que acontece, uma outra coisa tem que acontecer para o sistema ir equilibrando. Então, quando um sistema ele tem algo que desequilibra, aquilo vai para as compensações. E aí a gente vai trazendo essas compensações, então. Na minha atuação, eu atendo muitas mulheres que são empreendedoras, então tudo aquilo que está acontecendo na família de origem, na família atual, em toda a área relacional e profissional anterior, né, ao que ela chega hoje, afeta diretamente a atuação dela no mundo. Então, foi por isso que eu trouxe a visão sistêmica, né? Quando a gente olha para uma questão, ela está normalmente na família de origem ou na primeira infância, que é o primeiro setênio, é onde a gente traz aí a maior parte, né, das nossas observações, do nosso sentir, vem da infância, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, das nossas crenças, dos nossos paradigmas, e é isso que faz com que a gente muitas vezes fique travada. Por quê? Porque aquela crença, ela é uma verdade absoluta. E pode ser uma crença que veio do seu pai, que veio da mãe dele, que é a avó, da bisavó, e aquilo vai passando de geração para geração, e a gente precisa olhar para isso. E Bert, então, traz essa ciência sistêmica, que é a ciência da reconciliação relacional. Então, tudo que a gente faz enquanto facilitadores, mentores, nós estamos ali criando uma correção sistêmica, trazendo equilíbrio. Então, a gente não olha um indivíduo, a gente olha tudo o que está acontecendo ali. Eu não posso favorecer alguém especificamente. O cliente, quando ele vem, ele tem, ou a cliente, né, quando ela chega, ela tem que ter essa noção, que tudo ali vai ser feito para harmonizar as relações, porque a partir da ordem que a gente vai para o fluxo, né? Para o fluxo da vida, onde nós estamos prontas para lidar com o desafio.
E é na postura adulta, porque normalmente nós estamos numa postura infantilizada, independente da idade. Até o próprio Bert, com 90 e poucos anos, antes dele falecer, ele faleceu com 92, eu acho. Ele estava constelando com a última esposa, a Sophie, uma questão da mãe. E ali ele faz uma carta para a mãe dele, né? A mãe já falecida. Mãezinha querida, a senhora foi a mãe perfeita, a melhor mãe, a mãe que eu tinha que ter. Por quê? Porque a gente tem reivindicações, a gente tem questões da nossa infância, e muitas vezes a gente está olhando para o passado, em vez de olhar para o presente em direção ao futuro. E aí a gente não faz o que precisa ser feito. E é isso, então, que a gente vai olhar aqui hoje. Eu vou colocar aqui alguns elementos para a gente poder trabalhar e olhar para algumas questões que podem, né, estar aí comprometendo os resultados. Então, beabá sistêmico, eu vou mapear aqui as principais questões que eu percebo, né, nas minhas alunas, que eu mesma passei em determinado momento, porque eu era a mulher workaholic, e nesse movimento, nesse período sabático e junta, né, com a maternidade, onde eu fui muito aí para a energia feminina disfuncional, eu entro para uma caverna, trazendo culpa, trazendo insegurança, N questões com a transição, né, de carreira que eu fiz de uma forma muito atrapalhada, equivocada. Por quê? Porque eu não tinha uma mentora na época para me dar o direcionamento, principalmente que um processo sistêmico exige, quando a gente sai de um lugar e a gente chega em outro. Por quê? A gente está transicionando. Então, quando eu saio de um... Deixa eu abaixar aqui. Quando eu saio de um lugar, eu vou para um outro. Isso que é um processo de transição. A gente não está nem aqui e nem aqui, a gente está nesse meio, porque você já não é aquela mulher, então não era mais a grande líder da venda direta, e eu ainda não era uma mentora sistêmica, eu estava num processo de aprendizagem. E esse processo é fechar esse ciclo, que precisa ser bem fechado, trazendo tudo que eu vivi aqui, e eu tinha feito muitas exclusões, e incorporar aqui essa nova mulher, né? E esse não é um processo simples, né? Hoje, quando eu atendo mulheres que estão em transição de carreira, a gente olha muito para essas questões, porque é aqui que a mulher se perde, né? E aí ela vive aqui um limbo emocional, que ela não está aqui nem aqui. Ela está aqui, mas é um aqui que é uma construção. E essa é uma construção diária, como tudo na vida. E Bert mesmo fala, os movimentos da alma, eles são lentos e progressivos. A alma é o nosso sopro divino, é o que dá vida ao corpo. Então, quando a gente sente na alma, a gente sente no corpo, né? A gente tem que sentir e isso vai sendo processado. Então, esses são os movimentos que a gente faz no processo sistêmico, quando a gente se conecta com aquele movimento, aquele processo, aquela trava, aquele bloqueio, aquela dinâmica, aquele padrão, aquilo que precisa ser visto, porque se eu soubesse, né, eu iria trabalhar em cima daquilo, e trazer, acolher, né, e liberar o meu corpo daquela situação. E aí, então, a gente vai entender um pouquinho como que isso aqui funciona. Eu vou colocar aqui alguns elementos e eu vou intencionar e você, se você não pegou, você vai então, dar um pause agora no vídeo e pegar um caderno para você anotar. Eu vou colocar aqui alguns elementos, né, que vão ser necessários para a gente fazer essa identificação. Então, vamos começar aqui. Eu vou deixá-los aqui, cada um. É o vermelho, rosa, tudo aqui. Então, agora, tá? Cada um desses elementos, eles estão intencionados. Então, eu já intencionei, isso é o campo sistêmico, tá? E você, então, agora vai se conectar a esse primeiro elemento, o amarelo. Sinta no corpo,
sinta na sua alma qual é a informação que o amarelo traz para você. O que é que ele lhe comunica? Tá? Então, entre em contato com esta informação. Não tem certo ou errado, tem uma informação que o campo traz. Cada pessoa vai receber essa informação de uma forma. E é importante para você saber como que isso está atuando, né? Porque que eu coloquei as 5 principais questões que eu observo. Então, nesse amarelo, você vai se conectar, vai trazer, vai sentir, vai intuir, vai vir uma palavra, vai vir no corpo, uma sensação. Anota. Agora você vai desconectar desse campo, desconecta do amarelo, e você vai se conectar com o verde. O que o verde quer dizer? Entre em contato com o verde, sinta no seu corpo, sinta na alma, se vê uma palavra, uma sensação, e deixe que o elemento verde lhe comunique algo. O que o verde quer lhe dizer? Então, traga e sinta e anote. E agora, então, você vai desconectar do verde. E vai se conectar com o vermelho. O que o vermelho traz? Se conecta, sinta no corpo, sinta na sua alma qual é a informação que o vermelho quer lhe passar. O que o vermelho quer trazer para você? Sinta. Vem uma emoção, vem um nome, vem uma sensação. Anota. Do vermelho, se conecta e sinta. E agora, desconecta do vermelho. Né? Desconecta. E agora nós vamos para o rosa. Se conecte com rosinha e sinta. O que o rosa comunica? O que ele traz no corpo, na alma? Qual é a emoção, a sensação? O que ele te comunica? Qual a informação que o rosa traz? Sinta. Esse é um campo atuando. Pode se desconectar do rosa. Respira, solta. Agora, o azul. Se conecta com o azul. O que ele quer lhe passar? Sinta no corpo, a informação. O que esse elemento azul traz para você? Traz na alma, traz no corpo, traz na sensação, traz numa palavra. Então, se conecta com o azul. Deixa o azul informar. Então, agora, desconecta do azul. Anotou, né? Esses 5 elementos são as 5 situações que eu mais trabalho junto às minhas clientes. Quando a pessoa chega, ela tem uma trava, ela tem um movimento que está congelando, normalmente, alguma dessas sensações aqui vai estar lá. Então, a primeira que eu coloquei aqui foi o medo. Então, o amarelo significa medo. Não, mas eu não senti medo. Ok, o medo não está presente aí em você. Senti isso, senti aquilo. Por quê? Porque o medo, ele é uma das principais emoções de trava. Então, eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de abrir uma live, de fazer algo no digital, eu tenho medo de investir, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de me expor. E esse medo, ele vem de algum lugar. Pode vir da ancestralidade, pode vir da infância. O medo, ele faz parte do nosso sistema emocional, principalmente primitivo. Por quê? Porque nós precisávamos lá atrás, que ele realmente nos protegesse contra um animal feroz, contra alguma situação que ia verdadeiramente
contra a nossa vida. Agora não. Então, o medo na situação do trabalho, de você fazer algo que é necessário, ele aqui, ele está como uma trava e não como algo realmente necessário para a proteção da nossa vida, né? A gente não está entrando na jaula de um leão, a gente não está pulando de um prédio. Então, a gente tem que olhar da onde está vindo esse medo, porque ele é uma proteção. E aquilo que o meu sistema, né, que o corpo não conhece, a mente não reconhece. Então, quando eu vou para algo novo, lembra da transição? É, quando a gente vai para um novo, o novo ele traz o quê? Ele traz o medo. Por quê? Porque é algo totalmente diferente que não está aqui nas minhas células. Principalmente quando a minha família de origem, né, os meus pais, eles vêm de um sistema, que é o sistema, por exemplo, da CLT, ou o serviço público. Né? Então, aqui eu tenho papai e mamãe, que trabalharam na CLT, ou a mãe foi do lar, meu pai foi CLT, foi serviço público. A maior parte, das mães vem de um sistema do lar. Então, quando a gente vai fazer movimentos, essa parte do sistema, ela nos puxa, ela nos segura. E aí vem o medo do novo, o medo daquilo que não está registrado. Eu sou pioneira, você é pioneira, das mulheres da sua família, a primeira a vir pro digital, a primeira a fazer algo totalmente inovador. Então, não tem esse registro nas células do nosso corpo. E aí vem o que é novo? Por exemplo, aquela travessia que a nossa ancestral, o nosso ancestral, que eles fizeram, vindo lá da Europa, de Portugal, da África, e passaram horrores dentro de um navio. Então, esse medo é startado. Tá? Dentro da formação, a gente vai trabalhar isso muito bem. Mas é só para você entender que tem um lugar que esse medo está ancorado, né? Ele não é do nada. E aí você não sabe da onde que vem. E não adianta você procurar mais um curso de marketing, porque não é o curso de marketing que vai fazer com que esse medo ele seja ressignificado. É você conhecer a sua história, porque estratégia você tem. E aí, Tony Robbins, né, que é o nosso grande guru aí da PNL, ele fala: 80% é sobre quem aplica estratégia, 20% é sobre estratégia. E eu tenho certeza que não lhe falta estratégia, não lhe falta o caminho, mas quem percorre esse caminho? É a mulher que tem uma história, que tem ancestralidade, que todos passaram por alguma coisa. Então, o medo, ele não começou agora, ele não é o medo do digital. Ele é o medo de alguma situação lá atrás, que na hora que você vai para o digital, ou na hora que você tem que abordar, ou na hora que você tem que prospectar, ou na hora que você tem que fazer alguma coisa que é nova, ele aciona, é um gatilho. Então, aqui é o medo, ok? O segundo, verde, vergonha. A vergonha também, ela vem de eras e eras e eras e eras. Principalmente nós mulheres, que tivemos aí uma mudança de um sistema matriarcal para o patriarcal, onde a mulher ela tinha ali muita autoridade, muito posicionamento, muito poder e tal. E ela vem para uma situação onde ela fica subjugada. E é onde ela passa muita vergonha, muita humilhação. Então, a vergonha, ela vem de abuso, de violência, violência doméstica, violência emocional, violência profissional, violência obstétrica, vem de tudo. Então, a vergonha em se expor. A pessoa às vezes não tem medo, mas tem vergonha. E a vergonha é muito grande. Ela não consegue. É vergonha do corpo, vergonha disso, vergonha da voz, vergonha do dente, da boca, do olho, gente, de tudo. Tudo a vergonha vai encontrar um nome e você vai começar a contar uma historinha. O seu storytelling, né? Você vai criar um enredo, um roteiro que vai exatamente justificar por que você não está fazendo aquilo. Porque a vergonha está aí. E se você não sentiu, ótimo, melhor ainda, né? Porque aqui a gente está fazendo, pode ser que você não sinta também. Por quê? Porque é um campo, você tem que estar ali entregue a esse campo. Se você está assistindo essa aula com barulho, com criança, carro e tal, não sei o quê, não vai rolar. Então, para. É uma aula sistêmica. A aula sistêmica a gente assiste conectada, em presença. Esse é o grande diferencial de uma mentora, de um mentor, de um facilitador sistêmico. É uma pessoa que observa, traz para a percepção, que é para o corpo, para a alma,
E aí, em total estado de presença, consegue trabalhar, consegue fazer o que precisa. Então, esse é o ponto fundamental de um atendimento, de um movimento sistêmico. Então, a vergonha, ela também vem nos acompanhando há eras e eras. Mulheres que foram estupradas, homens que foram para a guerra, mulheres que ficaram, que foram abusadas, que foram humilhadas. Então, a vergonha, ela está no nosso inconsciente, né? Nós temos 3 consciências. Na formação, a gente vai aprofundar também, que é a consciência individual, que é a minha e a sua, né? De quando a gente começa e vem tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu. A consciência familiar, que é do grupo, da família, e a coletiva. Então, a gente sofre influência das 3. E aí, aqui tem aquilo que nós passamos, né, como criança, vergonha, foi chamada a atenção da professora, foi apresentar um trabalho, todo mundo riu, pediu para a professora fazer xixi, a professora não deixou, porque naquela época era tudo muito rígido, você fez xixi na roupa, ficou com vergonha, e essa vergonha ela vem. Por quê? Porque a mente, ela paralisou. Então, na hora que vem algo que é uma sensação de um perigo, vem a vergonha, porque eu vou me expor, isso aqui vai me exigir, né? Então, a vergonha ela aparece, mas por trás da vergonha existem ali várias e várias situações, cada um vai ter uma, tá? Então, aqui é a vergonha, ok? Então, agora a gente vai para o terceiro. O terceiro também aparece demais, que é a culpa. A gente tem o hábito de se sentir culpada ou culpar alguém, mas muitas vezes a gente se sente culpada. A culpa por fazer um processo e sair fora daquilo que era. Então a mente culpa, e aí vem punição, autopunição, o chicotinho, né, que a gente usa, e a culpa ela vai, cada hora vai para um lugar e ela amarra, prende. Então a culpa ela precisa aí ser trabalhada também. As nossas ancestrais também se sentiram muito culpadas, né? De situações, de processos que elas passaram, culpa de sair, quem saiu e largou a família para trás, lá em Portugal, lá na França, lá na Espanha, e vieram colonizar aqui, a culpa de sair para trabalhar, deixar um filho com alguém, então a culpa ela está muito presente. E aí Bert fala, não há culpados. A gente fica com o que é. E isso é libertador, mas isso é um trabalho que é feito dia após dia. Então, o quanto você se sente culpada por estar fazendo algo ou não estar fazendo algo. A culpa, ela vem e vem muito forte. Eu, por exemplo, quando eu saí da venda direta, eu me senti muito culpada, porque ali existe um sistema de um pertencimento muito grande, onde a gente até brincava, né? Ah, mãe, filha e tal, e tá totalmente equivocada essa brincadeira, que é uma brincadeira com fundo de verdade. Por quê? Porque a gente faz transferência. Então, aquilo que eu não tive com a minha mãe, eu busco na minha líder. E assim a gente vai. A gente busca num professor, a gente busca num mentor, a gente busca normalmente num líder aquilo que a gente não teve com pai e mãe. E aí a gente faz um angu de caroço. Então vem a culpa. Quando eu saio, quando eu faço esse movimento, eu me sinto culpada. É como se eu fosse mãe que realmente está abandonando os filhos. E aí desse lugar eu não tenho força. Foi onde eu fui para a caverna. Eu precisei viver isso, porque eu não era uma mulher que sentia culpa. Eu era alcoólica, louca e anguisada. E aqui eu fico nessa vibração e foi muito importante para eu saber exatamente o que as pessoas sentem. Então, nada é por acaso. Então, aqui é a culpa. E essa culpa também, ela vem atravessando eras e eras. Ok, aqui então, no rosa, a gente tem o quarto elemento que eu trabalho muito, que é a insegurança. A pessoa sabe, a pessoa já fez todos os cursos, mas ainda se sente insegura. E da onde que vem a insegura? A insegurança. Ela vem também lá de trás, porque é um processo, é uma repetição. E a insegurança, ela está muito relacionada à ausência de pai e de mãe. Pai é movimento, é fora, é ir. Mãe é acolhimento. Então, quando a gente tem treta com papai e com mamãe, amanhã eu vou falar melhor sobre isso, a gente se torna uma pessoa insegura no mundo.
A gente não confia. A gente não confia na gente, a gente não confia no outro, a gente acha que o outro está nos julgando, está nos observando, o que que vão falar, o que que isso, ai meu Deus, o que que será que o pessoal vai falar da minha roupa, eu estou aqui com isso, nossa, eu estou com fone de ouvido, ai, eu estou com essa tiara, ai, eu estou com esse esmalte verde, mais laranja. Então a pessoa se preocupa com tudo, né? Aí vem o medo do julgamento, essa insegurança, a falta de confiança, né? A baixa autoestima, tudo tá aqui, ó. Isso aqui junto, gente, vira um angu de caroço, né? Então, a insegurança faz com que a pessoa cobre um preço baratinho, com que ela não consiga se posicionar, aí ela não gera autoridade. Então, isso é uma bola de neve, né? E olha que aqui eu peguei só pouquíssimos elementos, mas que já conseguem fazer um grande estrago, né? Então, o beabá sistêmico, ele é essa base mesmo. Por quê? Porque a maior parte, né, das pessoas vai estar num desses níveis aqui. Então, essa insegurança, ela vem também de eras e eras, porque quando uma pessoa sai de um país, quando ela sai da casa, ou ela engravida, né? As nossas vós, bisavós engravidaram lá, punha para fora. Poxa, a pessoa se sentia super insegura. E agora? O que vai ser da minha vida? Como que vai ser e tal? Então, essa insegurança, ela vem de algum lugar. E na hora que você está diante do novo, né? Que você que é pioneira, desbravadora, bandeirante do digital, o que que acontece? Isso ativa. E aí, eu não vou dar conta. Por quê? Porque tem história. E o último que eu trouxe aqui, então, que foi o azul, é a escassez. É essa escassez que gera carência, que mantém as pessoas numa dívida, numa espiral negativa, que é trabalha para pagar boleto, trabalha para pagar boleto. E isso não vira, não consegue virar. Principalmente, né, essas últimas 2 semanas, eu agucei essa minha percepção com relação aos 5 dígitos. O que são 5 dígitos, Isolda? No mundo digital, a gente fala muito dessa questão de dígitos, né? 4 dígitos é de 1.000, a 9.999, né? De 10.000 para cima são 5 dígitos. Então, de 10.000 a 99.999 são 5 dígitos. 100.000 para cima são 6 dígitos. Então, 5 dígitos é um valor que a maior parte da população brasileira não tem acesso. Um ganho, uma receita, um salário, um faturamento de 10 mil reais para cima. E por que isso acontece? Você quer saber mesmo? Amanhã eu vou te contar. Amanhã eu vou te contar por que isso acontece. Por que as pessoas não conseguem fazer a escala para os 5 dígitos? De 10.000 para cima. Então, anota aí que amanhã nós vamos falar sobre isso. Porque eu não quero que essa aula se estenda muito, eu quero que você traga essas percepções, eu não quero tirar você desse movimento para que você possa entender para atender. Primeiro a gente se entende, a gente integra, né, para poder, a gente entende para atender, é trava-língua isso aqui. E a gente se integra para entregar ao trava-língua. Então, vamos ver se você faz aí. A gente se entende para atender e a gente se integra para entregar. Até eu travei aqui. Eu não vou cortar isso, hein, gente? Vai ficar do jeito que está aqui, porque essa é a vida real, né? A vida como ela é. E eu não quero fazer um vídeo aqui cheio de coisinhas, sabe? Todo para ser aquela coisa, assim, porque a vida não é assim, tá? Então, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que eu tenho profundidade naquilo que eu faço, eu gosto de ir realmente para lugares mais profundos, sempre foi assim na venda direta, sempre foi assim nos meus trabalhos, e aqui não seria diferente. Então, eu quero que você fique com essas sensações, para que você comece a perceber quais são aí as suas maiores questões. Pode ser que não seja nenhuma dessas que eu coloquei aqui. Mas existe algo, se você está aqui, que está te mantendo num platô. E todas nós temos travas. Porque quando a gente está num lugar, por exemplo, né, dos 4 dígitos para ir para os 5 dígitos, tem uma trava. Por quê? Porque existe ali um movimento que a gente precisa fazer e a gente não tem essa informação.
Quando eu estou nos 5 dígitos, que eu preciso ir para os 6 dígitos, a mesma coisa. Então, quando eu vou para um movimento novo, eu vou travar. E aí, tendo conhecimento, a trava, ela vem e ela dissolve rápido. Quando eu não tenho, eu fico. Eu paraliso, eu congelo, e aquilo vai me tirando a oportunidade e as possibilidades. Porque não é sorte. O que é a sorte? Ela é o conhecimento com a oportunidade. Quando eu tenho conhecimento e tenho oportunidade, os dois juntos, as pessoas chamam de sorte. Lindo, maravilhoso. Então, esses 5 padrões aqui, eles acontecem muito. E a escassez, ela não permite que a pessoa cobre um preço adequado, o preço justo. O preço não pode ser nem maior nem menor. Na formação, a gente vai ter uma aula só sobre precificação. Como determinar o preço de um produto, de um infoproduto, de um serviço que não é um produto físico, um brigadeiro. Brigadeiro, você vai lá, quanto que foi de leite condensado, quanto foi de chocolate, quanto foi de granulado, quanto que foi a sua mão de obra, quanto que foi de gás, tal. Então, você põe ali e aí você vai cobrar 100%, né, daquilo que você investiu, ou 200%, e ali você tem um parâmetro. Aqui é diferente. E hoje, na nova era, a gente trabalha por transformação, e não mais aquele preço por hora trabalhada, como era lá na era de peixes. Hoje nós estamos na era de aquário, tá? É uma era diferente. Então, eu quero que você sinta sobre medo, vergonha, culpa, insegurança e escassez. Porque isso separado, cada um já faz um estrago. Se aí tiver tudo um juntinho do outro, formando correntes, piora, porque segura mais. E aí você não consegue fazer o movimento que é necessário, colocar sua voz no mundo, se ativar enquanto um ser que além de mulher, é profissional, precisa fazer o seu negócio girar. Nós temos uma economia, tudo aquilo que você faz impacta também na economia, não importa se é micro, se é macro. Né? Você, quando serve, você, quando coloca algo no mundo, você vai criar esse impacto. Então, aqui foi uma pequena ilustração do que é o sistêmico e que isso vem de algum lugar. E amanhã a gente vai falar melhor sobre isso, né? Que são as questões sistêmicas. Elas vêm lá de trás. O que são as lealdades familiares? Quais são as repetições, essas dinâmicas, o amor cego, o amor que não vê, como isso está muito presente, e nós vamos trazer aqui alguns desses elementos. Então, eu quero, inclusive, que você me dê um feedback sobre essa aula, para que eu possa ter mais elementos, para colocar na próxima, na aula 2. Então, me traga o que ressoou aí, qual virada de chave que você já teve, que é uma aula sistêmica, quando você está realmente em presença, as chaves começam a virar. Aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua história que vem de papai e mamãe, não importa se você tem os pais presentes, se você nunca os viu, é adotada, vem de uma história que não teve esse contato, essa é a sua história. Mesmo você não tendo contato com seus pais biológicos, eles estão dentro de você. É a história da bonequinha russa. Amanhã eu vou falar da bonequinha russa. Então, nós trazemos aqui toda a nossa história. E amanhã essa aula vai ser muito bacana, porque ela vai abrir mais aí essa visão, essa nitidez, que é o que a ciência sistêmica trabalha, né? Ela trabalha exatamente tudo isso que está acontecendo aqui atrás, que não me deixa avançar, que me trava, em algum nível da minha alma, porque isso aqui tem meus pais que também passaram por situações, os avós e tal, e eu tô aqui e eu quero ir para alcançar um objetivo. Eu vou colocar aqui. Eu quero alcançar um objetivo e eu não consigo. Vou puxar aqui. E eu não consigo fazer esse movimento aqui. Por quê? Porque existe aqui um processo que me segura. E segura, é igual um imã, puxa. Então, foi aqui que Bert colocou o olhar dele.
E o coach, normalmente, trabalha daqui para cá. Então, daqui para cá. Só que esse ser humano que está aqui carrega uma história, que vem atravessando eras e eras. Então, a gente vai finalizar com essa imagem, porque você não é uma ilha, você não está sozinha. Aqui dentro de você seguem todas as informações do sistema, representado pelo seu pai e pela sua mãe. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe, mais a sua própria evolução. Então, quando a gente nega, a mãe, a gente nega metade da gente. Por isso que também a gente perde força. Quando a gente nega o pai, a gente nega metade, então a gente perde força. Se eu não tenho relacionamento com os dois, se eu tenho uma treta com os dois, aí eu tenho pouca força. Por quê? Porque eu tenho que fazer muito movimento e normalmente aonde fica naquela espiral, naquela patinação e começa o projeto, não termina. A gente se torna muito boa em inicializar e péssimas em acabativas, né? A gente não consegue finalizar. E tudo isso a ciência sistêmica, ela explica. E é lindo quando a gente consegue fazer um trabalho com uma mulher, com uma pessoa, com um homem, com quem chega e tem uma história que é sensacional, porque todas as histórias são sensacionais, e essa pessoa não consegue olhar para essa história. E aí ela não tem força para alcançar esse objetivo, e isso aqui fica sendo um tormento, uma sofrência. E vem o quê? As doenças, os sintomas. Então, todo sintoma, ele tem por trás uma pessoa, alguma situação que está ligada a alguém que precisa ser visto. Um sintoma é uma pessoa. Então, é sobre isso. Amanhã a gente volta na aula 2, a gente retoma, aonde eu vou falar das lealdades, do sistema que vem trazendo e dos 5 dígitos. Porque a maior parte da população não consegue alcançar os 5 dígitos, tá bom? Deixa seu comentário, vai lá no meu direct, Isolda Rodrigues, _, coloca lá o que essa aula trouxe, qual chave virou, o que você sentiu falta, se foi bom, se não foi, porque é só assim que eu consigo melhorar para ter aí com você uma melhor experiência, para que você realmente consiga usufruir, né, desse movimento do Beabá Sistêmico.